Boa noite, sou Luiz, aqui do Paraná. O relato que vou contar hoje aconteceu com minhas duas irmãs e com a minha prima, na casa da sede do sítio dos meus avós, em 1988. Minha prima Adriana, sempre às sextas-feiras, pousava em nossa casa, pois o sábado passava o dia todo com a gente. Ia tomar banho no rio, nadar, comer frutas no pomar, jogar betes, enfim, aproveitar as maravilhas de ser criança. Mas minhas irmãs e minha prima fizeram uma brincadeira na noite de sexta-feira que se arrependeram amargamente. Naquela noite de sexta-feira, jantamos, depois fomos brincar no terreiro de pique-esconde, com outros primos que moravam ali perto em outra casa. Estava ficando tarde. Minha mãe chamou a gente para dentro de casa, disse que já era a hora de dormir. Meus primos foram para a casa deles. Minhas irmãs e minha prima continuaram brincando no seu quarto. E começaram a contar casos assombrados. E fizeram uma brincadeira. Não vou mencionar as palavras que diziam aqui, mas era algo bem pesado. Não sei aonde a minha prima ouviu aquilo, mas na inocência de criança, começaram a pronunciar aquelas palavras. Minha mãe era muito religiosa. Ouviu aquilo e brigou com elas. Ainda disse que não eram palavras de ficar falando dentro de casa ou em qualquer outro lugar. Então, apagaram as luzes para dormir. Quando foi por volta de 3 horas da madrugada, foram acordadas com batidas na janela. Só um detalhe: a altura da janela do chão era de 6 metros e ninguém naquele horário iria fazer aquilo, muito menos só para pregar uma peça. Deram um grito. Minha mãe acordou para ver o que estava acontecendo. Minha mãe abriu a porta. Estavam abraçadas e apavoradas. Depois de acalmá-las, minha mãe voltou para o quarto para tentar dormir mais um pouco. Pasmem, não parou por aí. Assim que apagaram as luzes, não demorou muito tempo. Algo começou a andar dentro da casa no escuro e foi em direção do quarto das meninas e abriu a porta. Mesmo apavoradas, acenderam a luz. Não era ninguém. Deram um grito e de novo minha mãe correu para o quarto ver o que estava acontecendo. Ela teve que dormir com as meninas o resto da madrugada, com as luzes acesas mesmo, contrariando meu pai, que era aquelas pessoas sistemáticas que tinha que ser do jeito dele. No outro dia, minha mãe conversou com as meninas, pediu para nunca brincar com essas coisas, pois tudo tinha consequências terríveis. Aquela casa, o sítio, o interior, já tinha uma energia pesada. Já mandei vários relatos daquele lugar.
Até hoje, quando eu passo pela estrada daquele lugar, me dá arrepios, mesmo sabendo que vivi até a minha adolescência naquele ambiente. Esse foi o meu relato de hoje. Espero que tenham gostado. Fiquem todos com Deus e uma ótima noite. Boa noite. Sou Luiz, aqui do Paraná. O relato que vou contar hoje aconteceu em 2019 com um amigo da empresa onde eu trabalho. Era um dia de trabalho normal na empresa, até que algo muito estranho aconteceu. O sogro do César, o meu amigo que trabalha comigo, estava internado no hospital, na UTI, já em estado terminal. Era por volta das 4 da tarde. O barracão é bem grande. Ele estava pegando parafusos para montar uma máquina. Ele faz a mesma função que eu faço. Eu estava na bancada finalizando uma peça para depois montar na mesma máquina e não tinha ninguém por perto dele. Estava bem longe de mim e de qualquer outro funcionário da empresa. De repente, ele faz sinal para mim e eu fui até ele. Aí ele me perguntou o que eu queria e eu respondi: eu não falei nada. Ele me olhou assustado e me disse: eu ouvi alguém me chamar. Eu ouvi chamar o meu nome. Achei que era você. E também os demais estavam ocupados nas máquinas. Não saíram ninguém de lá, nem ao menos para gritar o nome dele. Pois o lugar onde fica a bancada, eu via todo o barracão. Ele me disse uma coisa: pode ser um aviso. Eu concordei. Depois de 3 dias, veio a notícia para ele no seu telefone. A mulher do meu amigo ligou chorando. Seu pai havia falecido, exatamente o mesmo horário que ele ouviu a voz chamar ele. Coincidência ou foi uma despedida? Fica a opinião dos inscritos. Esse foi o meu relato de hoje. Espero que tenham gostado. Boa noite a todos. Boa noite, sou Luiz. O relato que venho contar aqui hoje aconteceu em 1984, na casa sede do sítio dos meus avós. Com o falecimento da minha avó, meu avô ficou sozinho na casa. Então, minha mãe conversou com meu pai para nós mudarmos para a sede para cuidar do meu avô, que na época já tinha idade avançada
e tinha vários problemas de saúde. E em 1984 mudamos para a casa. Mas aconteceu alguma coisa com meu avô, que não quis mais ficar na casa. Meu avô contou que era meia-noite. O banheiro da casa era do lado de fora. Passava por um acesso que dava para o banheiro. Ele contou que quando foi abrir a porta, tinha a figura de um homem vestido de branco dentro do banheiro. Meu avô buscou sua cartucheira 28 dos canos, os cartuchos até a tampa carregados. Ele não tinha medo de nada até aquela noite. Rapidamente voltou e disse: "Sai daí ou eu vou atirar." Nada. Ninguém respondeu. Então, empunhando a espingarda, engatilhou os 2 canos, abriu a porta e ninguém saiu. Não tinha como aquele homem sair dali, pois ele fechou para o lado de fora quando foi pegar a arma. Meu avô ficou apavorado, pois nunca tinha visto algo assim. Então, minha tia levou ele para morar com ela em outro sítio. Bem antes desse fato, meus irmãos pousavam com ele, logo após o falecimento da minha avó. Meu irmão contou que viu luzes voando por cima da cabeça do meu avô quando ele estava dormindo. Ficou apavorado, não quis nem saber de dormir na casa do meu avô. Outro fato que aconteceu foi logo quando meu avô se mudou. Nós nos mudamos, arrumamos todas as nossas coisas e fomos cuidar do trabalho da roça. Lá no segundo dia, na hora do almoço, meu pai estava almoçando. E pasmem, um quadro de fotos caiu do nada. Quase acertou a cabeça do meu pai. E não tinha nenhum cordão arrebentado no quadro. O prego estava firme na parede. Esse quadro era a foto dos meus bisavós e tinha mais quadros de fotos que dava medo. Muito sinistro. Na mesma noite, como de costume, as luzes eram apagadas. Meu pai, como eu disse no relato anterior, era sistemático. Tínhamos que dormir com as luzes apagadas. Eu nunca gostei, mas tínhamos que obedecer. Pois bem, era meia-noite. Luzes apagadas, todos dormindo, menos eu. E as portas dos quartos estavam todas fechadas. Comecei a ouvir passos na casa, na direção de todos os quartos. O meu quarto, que também era onde meus irmãos dormiam, foi o último. Eu achei que fosse a minha mãe. Levantei a coberta e estava tudo escuro. Não era minha mãe. Fiquei gelado de medo. Aquilo veio na direção da porta e parou. Depois começou a andar de novo. Deu para perceber que era na cozinha, pois ouvi mexendo nas panelas e depois abriu a porta da cozinha.
pois tinha uma travessa que trancava a porta e fazia barulho que dava para ouvir quando alguém abria para sair. Depois de abrir a porta, aquilo abriu a porteira. Ouvi o ranger da porteira também. Os animais começaram a correr e bufar no pasto. Esse comportamento, para quem lida com animais da zona rural, sabe que é quando estão assustados. Depois as coisas se acalmaram. Não ouvi mais nada naquela noite. Mesmo assim, eu demorei a dormir. Mas não parou por aí. Toda noite era a mesma coisa. Além de mim, meus irmãos e minha mãe também ouviam. Mas meu pai sempre foi cético. Se ouvia, ele nunca falou. E isso durou até meus 17 anos, em 1992, até que nos mudamos de lá. Hoje, a casa está abandonada. Não sei o motivo. O novo proprietário se mudou de lá e ainda não conversei com ele para matar a minha curiosidade. Esse foi meu relato de hoje. Espero que tenham gostado. Tem mais outros relatos daquela casa. Aguardem, vou mandar aqui no canal. Tudo de bom, pessoal. Boa noite, sou o Luiz aqui do Paraná. O relato que eu vou contar hoje é sobre um caso bem antigo aqui do Paraná. Não irei revelar nomes para preservar a privacidade dos envolvidos nessa história aterrorizante. Há muitos anos atrás, no tempo em que quando era mata fechada ainda, um guerreiro saiu para caçar e misteriosamente desapareceu. Outros guerreiros da tribo saíram à sua procura, mas sem sucesso. Só acharam marcas de sangue na trilha de caça. Muitos anos se passaram e esse fato virou uma lenda entre os moradores da região. O local onde havia a aldeia deu lugar à pastagem de criação de gado de corte. Os mais antigos diziam que à noite se ouvia gritos no meio do pasto. Mas alguns céticos diziam que era só imaginação. Porém, tudo mudou um dia, até que dois amigos saíram para caçar à noite e fizeram uma ceva
para esperar bicho debaixo de uma árvore bem antiga, com os galhos bem fortes, que foi escolhida para fazer um poleiro, onde esperavam cateto e paca e outros bichos que iriam se alimentar. Era por volta de 6 horas da tarde. Os dois amigos prepararam toda a tralha de caça e foram para este lugar. Chegando lá, subiram no poleiro, comeram as marmitas de comida que haviam levado, tomaram um café e cada um se ajeitou em cima da plataforma feita de tábua. Ali ficaram esperando. Já era por volta de 1 hora da manhã. Deu um vento muito forte que balançava a árvore onde estavam. De repente, ficou tudo em silêncio. O vento parou e ao longe começaram a ouvir gritos bem altos que vinham na direção em que estavam. Na cabeça deles era algum amigo que queria assustá-los, pois a lenda da assombração do índio era bem conhecida. Um dos amigos disse: na hora que esse caboclo chegar perto, vou dar um tiro no chão e ele vai aprender a nunca mais querer assustar ninguém e espantar nossa caça. Nunca mais. Mas algo assustador aconteceu. Aquilo veio depressa, quebrando o mato. O rapaz não teve coragem de atirar, pois na hora que passou debaixo da árvore, não viram ninguém. Só ouviram aqueles gritos aterrorizantes que fez os caçadores caírem de cima do poleiro. Os rapazes ficaram paralisados de medo. Depois que aqueles gritos sumiram bem longe, eles voltaram a si e, mais que depressa, arrumaram suas coisas e saíram daquele lugar tenebroso. Nunca mais voltaram naquele lugar para caçar. Esse foi o meu relato. Espero que tenham gostado. Boa noite a todos. Saudações. Sou Luiz aqui do Paraná. O relato que eu vou contar hoje é aqui da minha região, em um povoado que fica perto da cidade, mas não vou revelar qual o lugar.
mas vou deixar bem claro: o lugar é apavorante. Há muitos anos atrás, na década de 80, um casal, depois de muito tempo de noivado, resolveram se casar. Com muito sacrifício, eles fizeram sua casinha dos sonhos, compraram os móveis e marcaram o casamento. O casal estava muito feliz, até que enfim chegou o grande dia do casório. Depois do casamento no civil e na igreja, os dois foram para a festa do seu casamento. Muitas pessoas foram convidadas. Havia muita comida e bebidas. Depois do baile dos noivos, já que naquele tempo ainda faziam isso na zona rural, o casal se despediu da família e dos convidados e foram para a sua casinha dos sonhos. Tudo estava perfeito, mas algo muito triste estava prestes a acontecer. Naquela noite, o noivo tinha bebido um pouco e, por esta razão, sem explicação, estava enciumado com um amigo de sua amada, que era seu amigo desde a infância. O homem ficou alterado, dizendo que ela estava traindo ele, e fez algo muito terrível. Pegou um machado e tirou a vida da sua amada inocente. Depois pegou um punhal e tirou a sua vida também. Os vizinhos ouviram aquele barulho horrível e foram ver o que estava acontecendo. Arrombaram a porta e se depararam com aquela cena macabra. O casal estava sem vida, um ao lado do outro. Era um verdadeiro banho de sangue. Os vizinhos chamaram as autoridades e fizeram todos os procedimentos legais. E no outro dia foi o velório. Todo o povoado ficou muito triste, pois o casal era muito querido por todos. Então, horas depois, veio o momento mais triste, a despedida dos dois caixões que foram sepultados lado a lado. A casa ficou abandonada por vários e vários anos, até que a família resolveu reformar e alugar. E, pasmem, a primeira família que foi morar na casa só ficou uma noite. E o motivo era que coisas muito sinistras aconteceram naquela noite. Móveis eram arrastados, panelas caindo, luzes acendiam e apagavam, passos no assoalho, gemidos e gritos. Uma verdadeira cena de horror. E as coisas ficaram piores ainda. Uma mulher vestida de noiva andava pela casa e logo atrás dela um homem com um machado. Aquele terror durou até às 6 horas da manhã. Depois ficou tudo em silêncio. A família passou um terror inimaginável. Rapidamente, um caminhão de mudança encostou e carregou todos os móveis. Ninguém sabe para onde a família se mudou,
Por várias vezes tentaram alugar a casa, mas sem sucesso. Ninguém quis morar naquele lugar macabro. Então ficou abandonada novamente. Depois de alguns anos, foi demolida e atualmente só tem o terreno com uma cerca que virou um pasto para criar cabras. Mas ali coisas terríveis aconteceram. Este foi o meu relato de hoje. Espero que tenham gostado. Boa noite a todos. Olá pessoal do canal, novamente sou o Luiz aqui do Paraná. O relato que eu vou contar aconteceu em 1988, quando eu tinha 13 anos de idade. Naquela época não existia essa proibição de menores trabalharem. Eu trabalhava na roça da família. E com 13 anos já tinha minha própria lavoura. Plantava feijão carioca. Já estava no porte bom e tinha que carpir a sementeira do mato. Como o nosso serviço era corrido, o tempo que eu tinha era à tarde no sábado, depois do meio-dia, para cuidar da minha roça. Quem conhece lavoura de feijão sabe muito bem que depois que o feijão floresce, não pode nem andar no meio, senão derruba as flores e perde toda a carga. No máximo 2 carpas para limpar o mato. Então, aproveitando os pedaços do dia, faltavam 3 ruas para terminar de carpir minha lavoura. Cheguei da roça principal da família e peguei a minha enxada. Fui terminar minha empreitada. Isso era 5h40 da tarde. Na hora do ocorrido, já era mais de 6 horas. Os dias estavam mais longos e ainda havia sol. Bem, eu já tinha feito 2 ruas. Quando terminei e já ia finalizar a última rua de feijão, eu ouvi alguém me chamar. Luiz! Parecia com a voz da minha mãe e ainda respondi. Vou terminar aqui e já vou para casa. Então novamente aquilo me chamou. Luiz! E de novo respondi que já ia. Quando terminei, andei na roça e dei a última olhada. Peguei a minha enxada e desci o morro, pois a nossa casa era mais no fundo. Quando cheguei, guardei minha enxada, tirei minha botina e entrei na cozinha. Então perguntei para minha mãe como ela chegou tão rápido em casa, pois a roça era bem longe de casa. Mas a minha mãe me disse algo que gelou a espinha. Ela disse: filho, eu não saí de casa para te chamar, não. Eu fiquei aqui em casa todo esse tempo fazendo a janta. Naquela hora, imaginei que poderia ter sido as minhas irmãs, mas também não era, pois assim que eu fui fazer meu serviço, elas tomaram banho e foram para a vila passear. Só um detalhe, como todos já conhecem meus relatos que já enviei, sempre comentei que a propriedade é muito sinistra. Presenciei muitas coisas estranhas naquele lugar
e justamente o local que tinha a minha lavoura, com certeza no passado também foi alguma aldeia indígena, pois já achamos vários cacos de panelas de barro com sinais de unhas enfeitando a cerâmica. Meu avô, quando comprou a propriedade, achou um pote inteiro enterrado no chão e ele deu de presente para sua neta em Minas Gerais. Não sei se ainda existe este objeto, mas esse foi o meu relato de hoje. Não sei o que foi aquilo. Um aviso? Uma assombração? Não sei. Tenham todos uma ótima noite e fiquem com Deus. Boa noite, sou Luiz aqui do Paraná. O relato que vou contar hoje aconteceu em uma estrada de uma fazenda aqui mesmo no Paraná. Era uma noite chuvosa. Seu João estava voltando do povoado. Já passava das 10 horas da noite. Ele tinha uma bicicleta e naquele tempo, em 1970, o pessoal usava com farol, pois na metade do caminho os paralamas enchiam de barro. Seu João pegou um pedacinho de madeira e limpou. Assim fazia o trajeto inteiro, mas teve um momento em que o barro era tão intenso que travou as duas rodas. Tentou limpar, mas não teve jeito. De repente, seu João ouviu um gemido no meio da mata que estava se aproximando. Lembrou de uma coisa que ensinaram para ele. Tirou seu punhal da bainha e colocou atravessado na boca. Colocou as bicicletas nas costas e atravessou a mata, chegando na porteira da fazenda. Seu João ouviu aquele gemido se distanciando no meio do mato. Seu João conta que o dono daquelas terras era um homem muito cruel. Não tinha piedade com ninguém. Foi condenado a vagar nas matas depois da sua morte. Esse foi o meu relato de hoje. Espero que tenham gostado. Boa noite a todos. Boa noite. Primeiramente eu quero agradecer ao Hendrik pela oportunidade de mais uma vez narrar um relato aqui no canal através do Desconhecido. Me chamo Halisson Maciel, do canal Halisson Maciel,
e do canal Não Assista à Noite. E o relato que eu irei narrar foi me enviado pelo meu amigo Luiz, do canal Agro é Top 10 Paraná. O Luiz tem muitas histórias de terror assustadoras para contar, e essa é só mais uma delas. Fiquem agora com o relato do Luiz do Paraná, a visagem das almas penadas. Boa noite, sou o Luiz. O relato que eu vou contar agora foi minha sogra que me contou. Detalhe, eu tinha esse costume depois que ela me contou, nunca mais eu fiz isso. Há muitos anos atrás, uma mulher com o nome de Maria, todas as noites rezava para as almas. Acendia uma vela e fazia suas orações. Aconteceu no interior de Minas Gerais, pois já é roteiro. Mas certa noite, muito cansada, pois o dia foi muito puxado, deitou-se na cama e adormeceu. Seu marido também, muito cansado da lida da roça, também adormeceu. Detalhe, poderia a casa cair que ele não acordava. Já era por volta das 3 da manhã, quando de repente ficou muito frio. O mais estranho, que era época de calor e todas as noites eram muito quentes. Então Maria abriu os olhos e o que ela viu deixou a moça aterrorizada. Várias pessoas pálidas, com velas nas mãos, estavam perto dela, olhando para o seu rosto. Maria não conseguia nem gritar. Ficou em um estado de transe, sem saber o que estava acontecendo. Quando voltou a si, começou a rezar. Ainda tentou acordar seu marido, mas sem sucesso. Mesmo apavorada, continuou. Aí aquelas pessoas pálidas com rostos esqueléticos desapareceram feito fumaça. Mesmo assim, a moça não conseguiu dormir aquele resto de madrugada. No outro dia, Maria foi no povoado conversar com o padre. Ele disse para ela não rezar mais para as almas. Isso só pode fazer uma vez, só quando a pessoa está sendo velada. Porque se fizer isso todos os dias, pode atrair as almas penadas para sua casa. O padre acompanhou a moça até seu sítio e benzeu toda a casa, e nunca mais ela viu nada de anormal e seguiu a sua vida tranquila. Também nunca mais rezou para as almas. Esse foi o meu relato de hoje e espero que tenham gostado. Boa noite a todos. Boa noite, sou o Luiz aqui do Paraná. O relato que eu vou contar hoje
aconteceu aqui mesmo no Paraná. Chico era um caboclo trabalhador, muito humilde, mas só tinha um defeito: abusava muito das coisas sobrenaturais, principalmente quando bebia. Certa noite, em um boteco do povoado, Chico estava bebendo com alguns amigos e um deles perguntou para Chico se ele não tinha medo de passar no trio da mata à noite, pois ali tinha um caso de um homem que há muitos anos foi morto por tocaia e a assombração aparecia para qualquer um que andasse fora de hora naquele lugar. Chico levantou da cadeira e disse: "Pode vir, assombração lobisomem." Levantou a camisa e mostrou 38 em um punhal bem grande. Disse Chico: "Eu meto bala e depois pego meu punhal e acabo de furar qualquer coisa que tente me assustar." Seus amigos olharam para ele e disseram: "Não abusa não, Chico. É verdade, viu? Muita gente que já passou por lá viu a assombração que correu atrás deles." Chico deu uma risada e tornou a dizer: "Deixe de serem medrosos. Isso não existe. É conversa para boi dormir. Eu vou embora, que amanhã tenho que acordar de manhã cedo para lida com o gado." Se despediu, montou no seu cavalo e foi embora. Quando chegou no trio da mata, exatamente no lugar que os seus amigos disseram que o povo viu a assombração, Chico gritou: "Pode vir que eu vou te furar de bala." Mais tarde, ia se arrepender do que tinha dito. Seu cavalo deu uma refogada, jogou ele longe no chão e saiu no galope. Chico caiu no chão. Quando tentou se levantar, já levou uma lambada nas costas. Deu um grito e caiu no chão de novo. Logo em seguida, mais outra lambada. E mais outra, e mais outra, e mais outra. Aquilo bateu tanto no Chico que ele ficou desmaiado no chão. Foi acordar no outro dia com o seu vizinho chamando seu nome, pois ele estava indo para o povoado e achou o Chico caído ali naquele lugar. Falou para o Chico que o seu cavalo estava arriado pastando perto da sua casa e achou estranho. Chico contou para o seu vizinho o que tinha acontecido e falou que nunca mais ia abusar dessas coisas, pois ele levou uma surra de algo que nem conseguia ver. Boa noite. Sou o Luiz do Paraná. O relato que eu vou contar aconteceu há 2 semanas atrás e foi com o meu primo André, em uma cidade aqui do Paraná. Não vou relatar o nome para manter a sua privacidade. E agora, para o bom entendimento do ouvinte, vou contar esse caso como se fosse o meu primo. Era meia-noite. Eu já estava deitado. Estava com muito calor e não conseguia pegar no sono.
mesmo com o ventilador ligado. A gente tem muitas galinhas e alguns dias atrás, o cachorro do meu vizinho, da raça Pitbull, andou atacando nossas galinhas. E achei que poderia ser esse cachorro de novo. Então, peguei um facão, uma lanterna e fui dar uma olhada no poleiro em que as galinhas dormem, que fica em cima de um pé de manga. O mais estranho é que meu cachorro estava encolhido, parecia que estava com medo de alguma coisa. Saí de casa e fui andando. Quando cheguei perto do poleiro, vi algo que me fez correr para dentro da minha casa. Era um animal escuro. A parte de trás era mais alta e de porte grande. Aqui na minha região não tem cachorro desse jeito. E também não era onça. Elas não vêm aqui por medo dos cachorros. E foi muito rápido. Na hora que eu clareei com a lanterna, o bicho rosnou e saiu correndo no escuro muito rápido. Eu corri para minha casa e fechei as portas, mas não consegui dormir naquela noite. Não sei o que era aquilo. Que bicho poderia ser? Nem onça e nem cachorro. Só que era fedorento e não apareceu mais na minha propriedade. Boa noite a todos.